Olá, bem-vindo ao. Olá, muito bem-vindo àquele que é o meu primeiro vídeo no YouTube. Se ainda não me conheces, eu sou a Débora, tenho 25 anos e fui diagnosticada com autismo aos 24 anos e hoje venho aqui falar um bocadinho de como se procedeu o diagnóstico, porque é que eu fui ao diagnóstico, porque eu sei que há muitas pessoas a quem esta informação pode fazer falta, porque a verdade é que quando eu estava a passar pelo processo de perceber que se calhar eu sou autista, de tentar conectar com pessoas neurodivergentes e perceber que dificuldades é que elas enfrentavam no seu dia a dia. Entretanto, agora acabei de me distrair e perder o ponto do que estava a dizer. Vou tentar também ao máximo ser eu própria neste vídeo e evitar grandes cortes e edições para que vocês possam efetivamente ver-me tal como sou, tentar desmascarar-me um bocadinho e não suprimir características autistas, mas a verdade é que isto tem sido muito inconsciente em grande parte das vezes, todo este masking e todo este ocultar das minhas características e suprimir movimentos que eu preciso fazer ou barulhos que eu preciso de fazer. Então, vou começar por dizer que eu acabei o 12º ano na área de Ciências e Tecnologia, no ensino regular. Eu odiei a escola, eu odiei a minha área. Na verdade, eu queria ter ido para artes, porque sempre senti esta grande conexão com a música e queria trabalhar na área, queria montar concertos, mas a verdade é que a minha família, pessoas importantes da altura, que tinham um grande peso sobre as minhas decisões, acabaram por não me permitir ou influenciar-me a seguir ciências, porque isso me daria mais portas. Só que acho que as pessoas não consideraram que efetivamente isso não era o que eu queria. Não era o que eu gostava. Matemática, então, era horrível. E eu acabei por passar 3 anos muito difíceis da minha vida. Para além de todos os outros no próprio ensino, porque sempre senti que era diferente, não sabia porquê, tinha capacidade para conseguir fazer amizades, porque no fundo eu não acho que eram amizades, eu simplesmente andei de grupo em grupo a tentar encaixar-me com esses grupos, a mudar completamente o meu estilo, a minha forma de vestir, a minha forma de falar, que sempre foi adaptável a cada grupo que eu me tentava pertencer com. Era muito difícil estar numa sala de aula com colegas, era difícil compreender toda a parte de estar numa sala de aula sentada, calada, sem fazer movimentos. Sinto muito que o ensino é o professor, eu estou aqui, vocês estão aí, fiquem calados e ouçam aquilo que eu tenho para dizer. E qualquer pessoa que discorde, então essa pessoa é problemática. Isso aconteceu em inúmeras aulas de filosofia durante o secundário. Eu tinha várias discussões com o professor, em que os pontos de vista, assim, sinceramente, para mim não faziam sentido. Sentia dificuldade em gostar das mesmas coisas que as outras raparigas da mesma idade que eu gostavam. Nunca tive interesse em saídas, festas, a ir ao shopping e passar horas a escolher roupa. Aliás, era muito difícil e eu percebi isso quando na minha adolescência tínhamos esse tipo de dates e eu simplesmente não desfrutava daquilo, era péssimo. Eu ficava exausta e precisava de dias para recuperar depois de um dia no shopping com raparigas da mesma idade que eu, aparentemente minhas amigas. Sempre fui uma pessoa que gostou de questionar o porquê, que precisou de ter algum tipo de lógica para conseguir compreender as coisas. Também sempre fui uma pessoa que respondia às perguntas retóricas, portanto, logo aqui já havia uma grande falha na comunicação e falha no sentido de não que eu esteja errada ou que as pessoas neurotípicas estejam erradas, mas na interpretação de ambos os lados sempre foi muito difícil conseguir exprimir exatamente aquilo que eu queria dizer, porque era interpretada de outra maneira pelas pessoas. E talvez as pessoas neurotípicas não estejam tão preparadas para lidar com honestidade, com o ser-se direto. Porque o que eu sentia era que as pessoas ficavam logo muito inseguras e eu não estava simplesmente a atacá-las. No secundário comecei a ter vários ataques de ansiedade e de pânico
Porque a verdade é que eu sentia que eu não era eu própria. Quando eu ia para a escola tinha que interpretar esta personagem e só conseguia ser eu própria quando chegava a casa. Então quando eu já chegava a casa, eu já explodia. Era como uma garrafinha de Coca-Cola. Imaginem que vocês são uma garrafa de Coca-Cola. Vocês vão à escola e abanam a garrafa uma vez porque tiveram uma descarga sensorial por causa de barulhos, dos barulhos dos outros alunos, ou porque precisaram de reprimir movimentos repetitivos. E esta garrafinha vai sendo abanada e agitada durante estes momentos que vão acontecendo. E quando uma pessoa chega ao final do dia, depois da Coca-Cola estar completamente agitada, o que é que vocês acham que acontece quando tiram a tampa? A Coca-Cola por todo lado, é uma explosão tremenda. E era o que acabava por acontecer comigo. Depois da escola, eu chegava a casa e explodia completamente e os meus pais não compreendiam de onde é que isso vinha. Então eu também acredito que para os meus pais tenha sido um bocado desesperante, porque sempre acharam que eu estava mal, o que é que se passava comigo. Também sempre tive muita dificuldade na regulação emocional. Sempre fui rotulada uma criança e uma pessoa muito sensível, dramática, quando na verdade eu sempre fui autista e é normal ter esta sensibilidade. Mas ao longo da minha vida foi-me posto quase como se isso fosse algo errado e como se tivesse algo mal comigo. Outros rótulos como preguiçosa, problemas com motivação, por começar planos ou projetos e não conseguir terminá-los. Claro que isso também, para mim, é doloroso, porque a verdade é que depois de ouvir tantas pessoas que isto é um problema, o que é que se passa comigo? Eu própria vou começar a sentir isso. E senti durante muitos anos que alguma coisa de errado se passava comigo. E por esse sentimento ser tão forte e ser reforçado pelas pessoas à minha volta, eu sempre tive a necessidade de saber realmente o que é que se passa comigo. Quando o secundário acabou, ou pelo menos quando estávamos naquela fase em que precisávamos de escolher a área que íamos seguir na faculdade, parecia que toda a gente sabia exatamente aquilo que queria. Menos eu. Eu passava horas e horas no site da DGES a ver a lista de todos os cursos possíveis e eu olhava para aquilo e sentia, mas não é nada disto que eu quero e que eu gosto. O que é que eu vou fazer da vida? E a verdade é que desde sempre senti esta necessidade da ordem e, inclusive em criança, na primária, queria ir para a Academia Militar, queria ter continuado os meus estudos na Academia Militar, por ser algo bastante estruturado, com regras, hierarquia, respeito, disciplina, algo que faz muito sentido para mim enquanto pessoa autista. E era tudo aquilo que eu não tinha no ensino regular. Então, nessa altura do 12º ano, a única coisa que fazia sentido para mim concorrer era ao curso de Ciências Policiais. Então eu concorri ao Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Eu também era atleta de artes marciais, taekwondo, que era algo também super disciplinado, com respeito, tínhamos valores e princípios a serem seguidos, fazia tudo muito sentido para mim. Os movimentos eram repetitivos, certos, havia regras, havia ângulos específicos que os movimentos precisavam de estar. Então, para mim, era perfeito. E eu pensei que isso seria uma vantagem nas provas físicas da polícia, mas a verdade é que acabei por não passar por 9 milésimos de segundo 2 vezes na corrida de 60 metros. Não ter entrado na polícia foi quase como sentir novamente aquela sensação de e agora? Não há nada que eu queira fazer. Para mim, o secundário já tinha sido tão difícil de acompanhar, todo o ritmo. Era muita matéria que eu precisava literalmente de enfiar na cabeça só para despejar em testes. E tudo isso é muito ansiogénico. Toda a pressão de ter que suceder na escola, ter que suceder nas relações, ter de me sentir bem na escola. Eu não me sentia bem e ao contrário do que toda a gente fazia, pelo menos fazer parecer, é que as pessoas estavam bem. Aproveitei os 3 meses de férias de verão para descansar e tentar perceber o que é que eu ia fazer à minha vida. E eu decidi que ia começar a trabalhar, porque a verdade, nessa altura, eu já estava numa relação com o Alex, que é o meu namorado, e estamos juntos há quase 10 anos, conhecemos-nos na escola. E no final do 12º ano, meio que já estávamos a viver juntos. O Alex ia continuar os estudos e eu ia começar a trabalhar. Comecei a trabalhar na área da restauração, uma área pela qual eu ganhei uma grande paixão na parte da gastronomia e na gestão de equipas. Quando iniciei o trabalho, sempre tive esta vontade de, ok, eu quero ser a melhor trabalhadora que eu posso ser.
tinha muita vontade de aprender e aí começou toda a minha viagem no mundo do trabalho, o que foi bastante complicada, porque a partir daí as exigências começaram a exceder um bocado as minhas capacidades. E foi quando eu comecei a ter mais crises, das quais eu não percebia de onde é que vinham. Andava muito desregulada emocionalmente, explodia com muita facilidade, tinha discussões em casa com o Alex por questões sensoriais, como sentir o tapete do banho úmido ou molhado, ter no lava-louça copos dentro de panelas sujas, que depois, quando precisava de lavar a louça, estavam completamente gordurosos e só o toque era suficiente para me despertar uma descarga sensorial. E eu não estava a entender de onde é que isto vinha. E eu já estava em terapia há 3 anos e eu julgava que eu tinha só muita ansiedade. Tive de mover um pouco a câmara porque o sol já está aqui a bater. Mas entretanto, trabalhar na restauração tornou-se insustentável para mim. Os planos estavam sempre a ser alterados, não havia uma rotina fixa, não havia previsibilidade. Eu tinha que continuar a mascarar quem eu era para atender clientes. Tinha ainda uma responsabilidade acrescida porque consegui progredir na carreira até ser subdiretora e começar a gerir um restaurante na Avenida da Liberdade, com uma equipa com cerca de 20 pessoas e a verdade é que também existiram bastantes conflitos dentro, dentro do trabalho por questões muito simples como a comunicação e isso são coisas que realmente me magoaram com muita intensidade. Eu chorava todos os dias a ir para o trabalho só de pensar que era isso que eu era vista como quando só tinha feito um comentário sem qualquer tipo de maldade, que foi mal interpretado. A diferença na comunicação sempre trouxe muitos problemas. Eu não sentia que encaixava no ritmo tradicional e num trabalho dito normal. Sentia uma enorme vontade de criar o meu próprio negócio, que pudesse criar o meu próprio horário, gerir quando é que eu ia trabalhar, quando é que eu folgava, a que ritmo é que eu trabalhava. E por não aguentar, eu despedi-me após 4 anos e que foi um processo que foi um processo por si só bastante demorado, porque sair daquela rotina era algo muito difícil para mim. Mesmo quando eu já ia todos os dias para o trabalho, com ataques de pânico a acontecerem, eu achar que ia morrer e ficar sem ar, e depois eu não queria preocupar as pessoas que estavam ao lado e não queria que elas chamassem o 112. Estava muito insustentável. Para casa, isolar-me do mundo e começar o meu próprio negócio foi aquilo que despoltou bastantes sintomas do meu autismo. E na verdade, aquilo que eu desconfiava inicialmente era que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade, e até hoje ainda não fui testada e quero muito porque acredito fortemente que possa também coexistir déficit de atenção e hiperatividade, uma vez que mesmo após o diagnóstico de autismo sinto que ainda não tenho todas as respostas e que várias coisas continuam a implicar com o meu dia a dia. Vim para casa, criei o meu negócio esse que era inteiramente focado no meu interesse especial, que é treino e comportamento animal. Então, eu criei uma marca de equipamento para cães feito à mão, produzido por mim, com um material inovador que é o Bioten, um couro vegan, impermeável, que não absorve odores e que para lavar é simplesmente passar por água e detergente e seca em 3 segundos. Sendo eu super apaixonada pelos meus 2 cães e por passeios na natureza, campismo, por permitir que eles se sujassem, fez todo o sentido. Então eu acordava todos os dias hiper focada em fazer o meu trabalho, desenvolver a minha marca. Outro interesse especial meu é edição e produção de vídeo, edição de fotografia, preparação de posts. Gosto muito de toda esta parte de marketing digital também. E então eu estava a viver 24 horas sobre 7 só para o meu trabalho. Mas ao longo de 2 anos a trabalhar em casa, começaram a surgir bastantes dificuldades que não estavam a ser colmatadas com a terapia por si só. E este sentimento de querer perceber o que é que se passa comigo, será que eu estou maluca, o que é que se passa, estou doente, isto fez-me investigar e ir à procura de respostas. Continuava a apontar tudo aquilo que eu sentia, todas as dificuldades, e comecei a procurar sobre elas. E quando
E quando estava nesse processo de investigação, deparei-me com o déficit de atenção e hiperatividade e com o autismo. E eu sentia que aquilo fazia tanto sentido e era muito assustador. Que o preconceito que eu tinha do autismo era uma realidade completamente distorcida daquilo que efetivamente o autismo é. E senti uma raiva aqui dentro e uma grande tristeza por só ter aprendido o que realmente era o autismo aos 24 anos. Porque é que isto não me foi ensinado na escola? Nós tínhamos colegas autistas na nossa turma. E agora eu olho para trás e vejo que eles não tiveram as acomodações necessárias. E magoa-me, porque estas pessoas precisam de muito mais apoio e suporte que aquele que é dado. Magoa-me que as escolas não trabalhem para incluir pessoas neurodivergentes. Magoa-me que não haja essa educação por parte mesmo também do ensino, de haver este abraçar das diferentes mentes e personalidades. Porque é que não é visto como algo benéfico para a sociedade? Porque é que ser diferente é visto como algo mau e estranho? Quando na verdade é a diversidade que nos une. Então, durante 2 anos, continuei a estudar, a investigar, a ler uma data de estudos, podcasts. Quis inclusive conectar-me com pessoas neurodivergentes para perceber quais são efetivamente as dificuldades que elas passam no seu dia a dia, porque aquilo que vem escrito na DSM-5 é dificuldade, déficit na comunicação, não sei o que é estranho, parece que é tudo palavras más. E ok, mas como é que isto traduz-se na realidade? E ver as experiências das outras pessoas autistas era quase sentir que a minha vida estava descrita ali. Eu acho que não há um livro de autismo que eu tenha lido e que não tenha chorado por aquilo ser eu, ou por me identificar com bastantes situações ou características. Como é que eu nunca soube isto? Entretanto, durante esses 2 anos eu já estava meio que mentalizada de que havia uma grande possibilidade de eu ser autista e que eu precisava urgentemente de saber. Porque eu precisava que as estratégias começassem a funcionar comigo, porque tudo aquilo que eu já tinha aplicado e experimentado não estava a funcionar. Eu continuava em crise, completamente desregulada emocionalmente, sem vontade de sair de casa, sem me conseguir levantar da cama, muitas vezes para fazer o meu trabalho. E eu não sabia de onde é que isto vinha. Na procura do médico especialista que entendesse de autismo no adulto, no feminino, que estivesse familiarizado com os últimos estudos e recentes investigações, com uma linguagem neuroafirmativa, uma pessoa calma, sábia. Digamos que não foi fácil, mas cheguei lá. Quando comecei a procurar no Google, só me aparecia médicos especialistas nas crianças e falavam muito do autismo na idade da infância. Mas e os adultos? É que as crianças autistas crescem e tornam-se adultos autistas. O autismo não desaparece. É um transtorno do neurodesenvolvimento. É no cérebro. Por isso é que não é aplicável comentários como não pareces autista. O que é que para ti é ser autista? Como é que eu poderia parecer autista? Se é no meu cérebro, é invisível. Não consegues ver. Até que me lembrei que conheci alguém do taekwondo que treinava comigo, que tem um filho autista de nível 3 de suporte. E falei com ela e partilhei aquilo que eu estava a sentir no momento, o quão desregulada eu ficava quando os planos eram alterados à última da hora, o quanto eu precisava de ordem, coisas que podem ser partilhadas noutro vídeo. Depois de me ouvir, ela achou que seria muito benéfico para mim passar pelo diagnóstico e entrou em contacto com as médicas das terapias onde ela leva o filho e chegou à recomendação de o doutor que acabou por me avaliar, um médico especialista de autismo nos adultos. E obviamente que eu investiguei todo o seu CV, todo o seu trabalho, antes de tomar a decisão. Tal como fiz com outros 2 médicos que acabaram por não preencher todas as exigências que eu tinha. Então, com base em saber exatamente o que eu procurava no médico, ainda fiquei cerca de 2 meses a pensar sobre marco o diagnóstico, não marco o diagnóstico, marco o diagnóstico, não marco o diagnóstico. Porque a verdade é que eu tinha medo de ambas as respostas. Tinha medo que a resposta fosse não és autista e tinha medo se a resposta fosse sim, és autista.
Mas ao final desses 2 meses ganhei coragem e mandei um e-mail para marcar o meu diagnóstico. E sim, mandei um e-mail. Não liguei, porque eu tenho pânico de fazer chamadas. Isto foi em novembro e consegui vaga para a primeira consulta logo em janeiro. E a partir daí procedeu-se todas as sessões que eram necessárias para o médico perceber efetivamente se eu era autista ou não era autista. E este processo demorou cerca de 4 meses. Portanto, em abril, eu recebi a confirmação de que eu era autista nível 1 de suporte e que tinha 2 doenças que estavam a ocorrer com o autismo, que era a ansiedade e a depressão. A partir da resposta, e no dia em que eu recebi a confirmação do meu autismo, eu senti um alívio tão grande. Senti que renasci outra vez e que finalmente é isto, é exatamente isto, porque eu sempre senti a necessidade de saber exatamente, com palavras, o que se estava a passar comigo. E agora sim, eu tinha toda a informação necessária para a minha vida começar a tornar-se mais calma, menos ansiogénica e um bocadinho mais feliz. Era uma luta constante comigo própria e tirar todos os rótulos que me foram colocados injustamente e que para mim sempre foram sentidos de forma desadequada. E desde então tenho conseguido usar as acomodações e ter o suporte necessário que eu sempre precisei a minha vida toda e nunca soube. E agora sim, entro menos vezes em crise, sou um bocadinho melhor compreendida e tenho trabalhado muito nesta advocacia daquilo que realmente é o autismo, porque se as pessoas realmente soubessem o que o autismo era, talvez houvessem, talvez houvessem, talvez não precisássemos de descobrir que éramos autistas na idade adulta quando atingíssemos o burnout. E parece que vivemos uma vida sempre a tentar nadar e a manter-nos à tona. E que agora foram-nos dadas as braçadeiras. Tenho então partilhado o máximo de informação em português nas minhas redes sociais. A minha missão é ao máximo poder partilhar conhecimento e fazer com que outras pessoas neurodivergentes também não se sintam tão sozinhas, porque eu sentia-me tão sozinha neste mundo, tão incompreendida. Tenho dedicado horas e horas e horas à investigação e à criação de conteúdo educativo, portanto, espero poder continuar a fazê-lo. E se gostaste deste vídeo, deixa o teu gosto, porque realmente vai-me ajudar a perceber se gostaram. Não vos vou pedir mais nada. Vemo-nos no próximo.